Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT, certificada desde 2010. Uso para os meus objetivos e ajudo pessoas aqui no Brasil e no mundo a ter suas metas atingidas com maior facilidade e leveza. Tanto os atendimentos individuais, como nas mentorias, como nos cursos também, e como nos vídeos que o pessoal assiste no meu canal do YouTube, esse Auto-Aplica EFT. Em meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Fico contente com o pessoal que já está chegando. Hoje, para variar, tem mais um assunto polêmico. Fico bem contente de poder compartilhar essas informações e, claro, você pode ver esse assunto reprisado no meu canal do YouTube, como também ver assuntos do seu interesse por temas, né? Você pode, estando no meu canal do YouTube, se você botar meu nome Nara Muller, com 2 L's, mais o assunto que você procura, vão vir todos os vídeos relacionados que eu tenho lá, já passei da casa dos 380 vídeos. E para mim é imensa alegria nesse ano e meio que tô aqui fazendo transmissões ao vivo, mais as lives anteriores, mais o que eu fiz também através do Twitter, mais os vídeos que eu tenho socializado, os textos no meu blog Viva o que Você É. O blog fez 8 anos em agosto e tem muito material, né? Tem muito material, tem muitos textos escritos por mim, tem muitos vídeos relacionados, tem cursos específicos. No meu blog você pode ir lá e acessar muita coisa que não tá no meu canal do YouTube também. Então, quero desejar a todos uma rica noite, sejam todos bem-vindos. E eu vou começar a falar desse tema muito importante, que é quando as pessoas nos ferem, que a gente, o que é melhor para nós fazermos, para não só ter um outro ponto de atração, né, para a gente atrair condições diferentes, mas o que é melhor para ser feito quando a gente tem grandes conflitos, né? E conflitos que até hoje nunca se resolveram, eventos que nos feriram, que nos machucaram, que nos fizeram sentir dor e até hoje nunca se resolveu, né? A pessoa nunca se desculpou, e aí fica aquela vontadezinha, né? Vai e vem aquela vontadezinha de, pô, eu tenho que dizer umas poucas e boas para essa pessoa precisa saber o quanto ela me feriu, essa pessoa precisa ter a noção do que ela fez, né? Mas eu vou deixar aqui 5 perguntas, hoje eu trago 5 perguntas para nós falarmos sobre esse assunto super polêmico, tá? E que essa questão assim, eu vou lá e fico cutucando na ferida ou não, tá? Quando que eu posso fazer isso? Eu sempre recomendo que as pessoas partam de um ponto de paz, não um ponto de conflito. Qual é a diferença entre ponto de paz e ponto de conflito? O ponto de paz é quando a pessoa já acalmou tudo que ela sente dentro dela, e aí sim que ela vai decidir se vai falar ou não. O ponto de conflito é a pessoa tá indignada, completamente chateada, ela tá se sentindo mal ainda, tem efeitos, né? Ela chora ainda quando ela fala sobre o assunto, ela sente indignação, ela sente medo que aconteça de novo, ela tem qualquer um se sente magoada com o que aconteceu, então não é um bom momento de falar sobre isso. Também não é adequado ficar guardando tudo isso para sempre. Tem a EFT que pode te ajudar a fazer um trabalho fabuloso de libertação emocional, e isso é tirar da sua malha energética. O evento aconteceu, a gente não pode negar, né? Muitas vezes são eventos simples, mas muitas vezes são eventos muito complexos. E a gente não pode negar que isso aconteceu, só que a gente não precisa carregar as marcas disso, o desconforto disso pro resto da vida. A gente pode se permitir emergir desses eventos e seguir em frente. Não só muitas pessoas até usam a justificativa, né? Eu perdoei aquela pessoa para mostrar que eu sou superior, mas aí também tá no conflito, né? Quem é superior, quem é inferior ainda tá no conflito. Então, a importância das pessoas se darem conta que o ponto de paz não tem conflito, não tem que provar nada para ninguém, não tem que não se justifica a gente buscar um confronto enquanto a gente não tá em paz primeiro. E aí sim decidir se vai ao confronto. E aí eu vou deixar aqui 5 perguntas para vocês verem que realmente o confronto não vale a pena. Se eu tivesse que terminar a live aqui, eu ia dizer para vocês, não vale a pena. Posso contar
a história de confrontos meus, confrontos de clientes meus, posso contar a história de pessoas que nem foram meus clientes, mas elas foram pro confronto também, elas procuraram, a história é aquela assim, eu preciso que tu reconheça o erro, porque isso aí já é um ponto de tá forçando a barra para que o outro pense diferente, né? Então aí, eu não quero atropelar as coisas, eu quero falar desses 5 itens, eu vou falar isso pausadamente daqui a 1 minuto, mas é importante ter isso em mente, que o confronto nunca é bom, tá? Quando a gente não está num ponto de paz. E normalmente as pessoas dizem assim, elas têm uma ideia completamente errada do que é estar em paz. Elas, na cabeça delas, elas pensam assim, eu vou estar em paz quando eu passar isso a limpo com a pessoa, ao vivo e a cores. Mas justamente o contrário. Primeiro a gente entra num ponto de paz, para depois a gente conseguir uma melhor solução para a questão. Até soluções muito mais fáceis que a gente imagina. Porque se a gente está num ponto de confronto, não vai dar certo. Eu lembro uma vez, eu vou contar uma história minha, ok? Eu inventei de emprestar um dinheiro para uma pessoa. Claro que agora a gente não está aqui pensando por que eu fui trouxa e ter emprestado, né? Mas eu prestei dinheiro para uma pessoa, um colega meu de trabalho. E aí ele tinha me prometido que devolveria no mês seguinte com juros. E eu disse assim, tá, aquele dinheiro tá lá no banco mesmo, vou emprestar, né? Ele tá precisando, esse dinheiro depois vai voltar, né? Foram todas as ideias que passaram na minha cabeça na hora e eu imediatamente emprestei o dinheiro pra pessoa. Só que a pessoa, aconteceram 1000 coisas com ela e ela não pôde me devolver aquele dinheiro. E eu fiquei com aquele cheque aqui em casa, o cheque, né, que tinha um montante de dinheiro, que claro que eu nunca depositei, porque eu sabia que a pessoa não tinha fundos, que adiantava eu depositar, né? Era só pra ferrar com a conta dela, não ia adiantar nada. E aí o que eu fiz? Eu pensei assim, não, agora que já passou 1 ano, já passou 2 anos que essa pessoa não me paga, eu preciso ir lá falar com ela, né? Vamos ver se falando assim com calma, com tranquilidade, né? Ela vai se dar conta que ela tem que dar um jeito de devolver esse dinheiro para mim. E aí eu fui lá conversar com ela e ele me contou, essa pessoa me contou que estava com a esposa grávida do 3º filho e que estava muito feliz, que estava indo comprar pacote de fralda, né? Eu disse assim, nós temos que ver um jeito de acertar aquela conta nossa, né? Aquela conta que do dinheiro que eu te emprestei, né? Tem que ver uma maneira da gente acertar isso. E aí ele não deu profundidade no assunto, que me desgostou muito, porque ele estava completamente errado, há tanto tempo sem dar nenhuma satisfação na minha cabeça, né? E nem programar uma maneira de pagar, nem ver uma possibilidade, nada, né? Só com aquela conta em negativo. E eu pensando, se eu tivesse esse dinheiro, o que eu podia fazer? Então aquilo foi fermentando na minha cabeça, né? E foi me dando um monte de mal-estar. Quando eu fiquei sabendo que ele ainda ia ter um bebê, a primeira coisa que eu pensei foi assim, ok, ele tá me devendo, mas ainda arranjou um filho, né? Teve tempo, teve condições de arranjar mais um filho, mas não me paga. Então aquilo me levou à loucura, assim. Eu fiquei em crise por vários dias, furiosa, ainda bem que eu já conhecia EFT. E aí eu comecei a fazer EFT para circunstância. Não adiantava falar com ele, porque ele ia continuar reagindo daquele jeito. Eu queria que de alguma maneira ele se desse conta que ele tinha que pagar aquela dívida que ele me devia, porque o dinheiro era meu, né? Eu emprestei. Então tinha tudo isso rolando na minha cabeça, então eu estava na zona de conflito. E aí eu decidi fazer EFT. Primeiro eu usei a técnica da carta desabafo, que é aquela que você conta a história do que aconteceu em detalhes, o que mais te indignou em tudo. E depois a técnica do palquinho, para eu falar para ele que era completamente injusto, que ele estava sendo um calhorda, que ele estava sendo um usurpador, que ele estava sendo uma pessoa que usou da minha boa vontade. Depois eu mesmo me botei no palquinho, que daí veio a questão, né? Não posso negar que veio essa questão de eu chegar e dizer assim, puxa vida, eu fui uma trouxa mesmo, né? Eu emprestei dinheiro, né? Até isso pula, né? Tem um momento que a gente culpa os outros pela nossa desgraça, depois a gente culpa a gente mesmo, né? É uma outra fase do uso da EFT bem comum,
tá? Mas a gente tem que deixar isso pular na hora certa, né? Nada de forçar as circunstâncias. E aí, até para isso eu fiz. E depois no final, quando eu senti que a imagem dele tava mais calma, ele tava com uma cara de mais amistoso, menos cara de paisagem, aí eu fiz uma técnica de visualização com FT bem bacana, em que a gente vê a pessoa na frente, imagina ela vindo para pagar a gente, sem nenhum diálogo, né? Ela simplesmente vem para pagar a gente. E aí, deu 2 dias e a pessoa entrou em contato comigo. Mas depois que eu tava fazendo 3 meses de EFT para aquela circunstância, né? Porque tava muito difícil, eu não queria soltar aquela sensação de desconforto, que eu tava me sentindo usurpada, porque ele tinha que se dar conta que ele tava errado. Então eu também fiz sequência de EFT para isso. Essa sensação que eu tenho que segurar o mal-estar, que eu preciso continuar quebrada e mal, para que ele perceba que quando ele errou, que ele tem que vir devolver o dinheiro, que tem que pedir desculpas, que ele precisa devolver esse dinheiro com juros. Então, para tudo isso eu fiz EFT. Isso deu uns 3 meses de EFT, muita EFT. Muita. Então, quando eu falo para as pessoas, não vão pro confronto, decidir ir pro confronto sem limpar essas questões. As pessoas dizem assim, não, Nara, tu é terapeuta aí, tu é coach, tu nunca passou por uma coisa dessa. Passei milhares de vezes. Essa foi uma das tantas histórias, né? E eu lembro que no mesmo ano eu fiz para uma pessoa que estava me devendo, já fazia 1 ano também, mas ela comprou um acessório meu e nunca pagou. E esse dinheiro voltou para mim. Bom, como é que voltou o dinheiro desse, né? Depois de 3 meses eu fazendo EFT, mas sem a intenção, como é que eu vou dizer isso? O objetivo principal não era a devolução do dinheiro. O objetivo principal é me dar a paz que eu merecia, que eu tinha direito desde o nascimento, com relação àquela circunstância. Ok, quando vai me pagar e depois a gente vê, e não que eu estivesse satisfeito com depois a gente vê, mas não era o objetivo final das minhas sequências de EFT, era me dar paz. Ele ia continuar sendo caloteiro, ele ia continuar me devendo, mas eu não ia ficar mais abalada com isso. Eu ia poder continuar minha vida, tocar o meu rumo, fazer os negócios que eu queria, sem ter aquele peso, sem carregar aquela mochila emocional daquele conflito não resolvido. E aí, quando em 3 dias depois da aplicação das visualizações com FT, claro que eu fiz depois que zerar as emoções, zerar as cenas, zerar os desconfortos no corpo, em 3 dias, ele entrou em contato comigo. Depois desses 3 meses, né? E ele disse assim, Nara, nós precisamos combinar como é que eu vou te pagar. E foi interessantíssimo que nós fizemos uma programação. Se uma pessoa, ela chega e ela vai te pagar, a primeira sensação que te dá é o medo que tu não vai receber. Vai acontecer alguma coisa, o medo que vai acontecer alguma coisa ali no meio do caminho que vai te tirar da possibilidade de receber tudo que é teu de volta, né? Tudo que é teu de bom, né? De volta. E o que aconteceu? Nós fizemos uma programação, todo mês ele me pagou por 3 anos, até liquidar toda a conta. Primeiro nós fizemos toda a conta do montante, naqueles 10 anos que ele me devia. Ele me deveu por 10 anos. Sabe que são 10 anos, tô olhando para um cheque, eu não botava o cheque fora, né? Na minha cabeça, no meu entendimento, nada, bota o cheque fora. Poxa, afinal de contas, tu não vai depositar. Esse cara não vai te pagar mesmo. É só uma lembrança ruim, né? Mas tinha uma parte de mim, que era a parte que estava ainda no conflito, que dizia assim, não, vou segurar esse cheque porque eu não posso esquecer o que esse cara me fez, né? E no final das contas, o que aconteceu? A pessoa me pagou. Todos os meses ela me pagava e depois ela mandava a cópia do recibo, do depósito. Nós nem nos falamos pessoalmente. Foi tudo por caixa do Facebook. Nós nos conversamos tudo pelo Facebook. E ele depositou todos os meses, estava lá na minha conta. Se não era no 10, era no 8. Se não era no 10, era no 12. Era sempre ao redor desses dias. E eu nunca duvidei que ele ia me pagar. Depois de 10 anos que ele me devia. E não é aquela questão de tu pensar assim, puxa vida, né, já tá me devendo 10 anos, né, que são 10 anos e mais 3 anos para quem já tá devendo há 10, né?
Então, não é essa a questão. Eu nunca em nenhum momento, depois de todos os 3 meses de EFT, eu nunca senti a dúvida que ele não iria me pagar. E isso só acontece quando tu tá no ponto de paz. Eu fiz as pazes com o evento, né? Ele me deveu por 10 anos, é fato, tá registrado, aconteceu, mas não é mais parte integrante de mim. Fica presa, o desconforto não tá mais lá, a sensação no corpo não tá mais lá e as cenas também não tá mais lá, dos diálogos, de tantas tentativas. Eu lembro que no primeiro ano eu ainda tentei algumas vezes negociar com ele, fazer alguma coisa, uma maneira diferente dele poder pagar dentro do orçamento dele, mas nunca, em nenhuma hipótese, ele veio me pagar. Imagina, depois de 10 anos, ele veio me pagar. Faltava fazer a minha parte, que era a questão energética. Que outra coisa eu fiz? No final fiz uma técnica de visualização que só dá para fazer no final, quando tu já limpou os desconfortos, né, que tu teve. Então, assim, tem esse meu caso e tem o caso de milhares de pessoas e assim, eu poderia contar rapidamente o caso que deu, o tiro saiu pela culatra, ainda bem que não foi comigo, porque eu entendi bem a mensagem, né, que eu primeiro tinha que sair do ponto de paz, para depois decidir se eu ia falar ou não, na minha situação não precisei falar, a coisa se desenrolou sozinha, porque faltava fazer a minha parte na história, a minha parte energética na história. E teve a situação que o tiro saiu pela culatra. Na minha cliente, ela veio e fez um atendimento comigo. Ela disse que teve um sonho, que os pais tinham planejado abortá-la. E aí, nós fizemos EFT para as imagens que existiam desse sonho ainda, que é uma técnica bacana, é como se fosse a técnica da cena de cinema. Depois eu posso deixar todos os links aqui das técnicas que eu tô falando para vocês, ok? Vou deixar aqui na descrição, como vou deixar na descrição do vídeo, e vou ver uma maneira de conectar vocês no final do vídeo com esses links, tá? Mas aí ela veio, nós fizemos EFT, ela disse, tô me sentindo bem melhor, né? E aí ela inventou de contar que estava se sentindo melhor pela história com o namorado. E aí o namorado disse pra ela, por que tu não conversa com teus pais sobre isso, né? E ela aceitou o conselho. Bom, o tiro saiu completamente pela culatra, a mãe saiu chorando para um lado, o pai saiu praguejando pelo outro. Até para mim sobrou como terapeuta, porque na visão do pai, a maneira dele sair da história, que ele e a esposa tinham planejado fazer um aborto porque eles não tinham condições financeiras, a culpa era da terapeuta que tinha trazido isso à tona, né? Então aí, até para mim respingou, né? Eu lembro que na época eu fiquei bem chateada de fazer muito EFT, porque eu queria muito bem o casal, mais a filha, né? E o casal passou anos sem conversar comigo. O pai dessa minha amiga e cliente até hoje não conversa comigo, como se eu fosse culpada das escolhas que eles fizeram, né? E mexer em coisa que tá dentro do bueiro, mas na verdade eu não mexi, foi ela que me trouxe o assunto. Então, assim, ela foi, falou e o tiro saiu pela culatra. Passaram-se meses, e eu vou dizer que passaram-se anos e o pai dela ainda falava a respeito dessa história, ainda dizia, lavava roupa suja com ela a respeito disso. Então aí, por isso que eu trago as 5 perguntas. Eu vou falar de 5 perguntas e vamos fazer sequência de EFT, ok? Será mesmo que precisa desesperadamente falar com essa pessoa que lhe feriu? Então agora virão as 5 perguntas. Pergunta 1. Essa pessoa vai entender o seu lado? Normalmente não entende. Porque ela também está no ponto de vista dela e acha que o ponto de vista dela é o correto. E a outra questão é que entre você e a pessoa que você quer dialogar, tem a energia do conflito no meio entre vocês dois. Se não for limpo isso, não tem como nem vislumbrar a possibilidade de ajeitar as coisas. A maioria das pessoas não aceita o lado do outro. A maioria das pessoas, agora o segundo ponto, né? Será que ela vai se redimir? Ela vai admitir que errou? A maioria das pessoas não admite o erro, e quando admite, né, como já faz tempo que aquilo aconteceu, ela nem entra em contato, ela se justifica, eu era criança, ou fazem muitos anos isso, né, e dá uma desculpa plausível para fingir que aquilo não tá mais ali,
Mas a outra pessoa foi ferida, foi chateada, foi magoada, foi atingida profundamente, né? E é essa pessoa atingida que precisa fazer o trabalho de EFT para se liberar, tá? E aqui eu também falo dos traumas sexuais, né? Do abuso sexual, do abuso moral, do bullying. Tudo isso entra dentro dessa categoria. Então, a pergunta 1. Essa pessoa vai entender meu lado? 2. Essa pessoa vai se redimir, aceitar que errou? Normalmente não. A maioria das pessoas não tem essa condição ética. Vai dizer, isso aí eu não tinha o padrão moral que eu tenho agora, eu não posso ficar me culpando a vida inteira por isso. E de certa maneira ela está correta, ok? Porque na verdade, cada um faz o que pode na etapa de vida que tá. 4. Ainda querendo convencer o outro que ela errou. Você está querendo convencer o outro que ela errou? Então significa que você ainda está querendo dizer que só o seu lado é certo e que você foi vitimada. Lembre-se, quando você está na posição de vítima, você atrai mais vitimação. Tá? Você atrai, tem a sensação de impotência e atrai mais. E isso é que vem do universo para você. Tá? O lado que não realiza, o lado que não conclui, o lado que não resolve as coisas. E 4º item. O outro está preparado para te ouvir? Ele me feriu, ele tem que me ouvir. Mas é isso mesmo? Ele precisa me ouvir, ele tem que ouvir as verdades, que dedinho esticado, né? Ele tem que ouvir as verdades? Vai ser um efeito de cura ou de castigo? Ainda tá na vibração da vítima e da vitimização? E se não gerar o efeito esperado, que você vai dizer? E aí? O que você vai fazer com essa bomba nova na mão? Você tinha uma batata quente, vai ficar com 2, 3, 5. Fui lá para mostrar para ele que ele estava errado e ele não aceitou, ele me tripudiou, só vai somar mais na ferida. O último item da nossa lista, depois eu vou dar uma boa noite para todo mundo, nós já vamos fazer sequência de EFT. Você está pronto para ouvir o que vem de volta. Nessa condição bélica que você está, normalmente a gente já vai para falar com outro armado. É difícil alguém que chega e diz assim, bom, agora eu vou, né? Eu vou falar tudo que eu penso e eu tô aberto também para ouvir o que a outra pessoa vai dizer. Não, só eu tenho que dizer. Porque é ela que me feriu. Foi ela que fez contra mim. Foi ela que foi má. E ainda tem os casos, né, que a pessoa ainda se gaba. Botou o pé na jaca total, enfiou, chutou o pau da barraca, e ainda diz assim, essa pessoa está nessa situação porque eu ajudei. E aí você vai fazer o que com isso? Se você não usar EFT, você tá fadado a estar sempre com aqueles diálogos mentais inúteis e ainda sempre na condição de vítima. Sem esquecer que nós vivemos numa situação democrática. Cada um tem direito a expressar o que sente e pensa. Okay? Tem aquela história, né? Fazer o outro que gostaria de receber. Nem todo mundo vive nessa vibe. Uma vez eu fui conversar com uma aluna, ela disse assim, eu quero me vestir do jeito que eu quero agir do jeito que eu quero, mas tem tudo que é tipo de gente no mundo. As pessoas têm que se transformar? São obrigadas? Ou você vai permitir que os processos sejam democráticos? Que aí se a gente não está permitindo os processos democráticos com outros, a gente também não está se permitindo com a gente. É tudo no nazismo, tudo ali no fascismo, na rigidez, na inflexibilidade. Você está dando o mesmo tratamento para os outros que está dando para si. A escola que você aprendeu é consigo mesmo. E é essa que você vai lá e reflete nos outros.
Então, o que fazer? Eu falei na técnica da carta desabafo, sem a pessoa presente, ok? Tudo que eu vou falar daqui pra frente é sem a pessoa presente. Nada de contato íntimo com essa pessoa antes de fazer EFT. Eu vou me encontrar amanhã, então começa a fazer EFT hoje. Eu tenho que me... O que foi que aconteceu comigo? Eu lembro uma vez, já estava montado meus horários e um professor que era coordenador na época disse assim, fulana precisa e eu vou ter que mudar o teu horário drasticamente. Eu falei assim, tá, mas aí eu não vou dar uma aula boa porque eu vou ter que sair muito tarde, vir muito cedo. Isso vai mudar a minha condição biológica e eu não vou conseguir dar uma aula boa. Eu vou conseguir dar uma aula boa na primeira semana, na segunda semana já não vai ser boa. Então, assim, eu não posso sacrificar os meus alunos em prol de uma outra professora que não pode organizar o horário dela. Será que não tem outro jeito? Não dá para trocar com outro professor? Ainda me ofereci para ajudar a organizar o horário. O professor saiu fumaça pelas orelhas, saiu porta fora. Eu estava dando um atendimento para uma aluna naquele momento, que ele foi lá, né, fazer aquela exigência. E eu pensei comigo, eu não posso sacrificar a aprendizagem dos alunos em prol de uma outra professora. Falei aquilo calmamente, né? E aí fui pra casa pensando, agora, amanhã eu vou ter que falar com os dois vão me afrontar, eles vão puxar, eles vão pedir, eles vão exigir, eles vão me incomodar, eu vou me estressar, isso não vai dar certo, eu tenho um monte de horas de aula, não vai funcionar, não vai ser bom. Então eu tava cheia de medos. Eu vou fazer EFT. Eu imaginava os dois na minha frente, enormes e eu pequena, e eles me pressionando para mexer, né? Para fazer o que eles queriam, né? Sem pensar no resultado global. Né? E ia ser bom para a professora que tinha vindo pedir horário, mas não ia ser bom nem para mim nem para meus alunos, né? Porque ia dar rebate lá nos meus alunos na qualidade da aula. Então aí, o que aconteceu? Eu fiz a tarde inteira, fui pra casa, fiz a noite inteira. No outro dia de manhã, antes de ir pra reunião, porque tinha uma reunião, eu pensei, agora na reunião eles vão me apertar, vai ser uma droga isso, vai ser horrível, né? Eu vou ter que discutir, eu vou ter que brigar, vai dar tudo errado. E aí, o que aconteceu no final das contas? Não vieram falar comigo. O que eu fiz de diferente? Eu só fiz EFT. Só fiz EFT. Então, assim, as questões todas, né? E se eu começar a contar os casos, não vou terminar hoje, né? Eu preciso terminar em seguida. Então, eu quero dizer para vocês, 5 perguntas importantes ficaram. Eu recomendo vocês que revejam a live. Vai ficar o replay também no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, que lá vocês podem não só rever essa live de hoje, fazer seus apontamentos. É muito bom ter um caderninho de apontamentos, né, que você pode consultar. Se não tiver a internet ali à disposição, você tem com o que trabalhar, tem material com o que trabalhar. Então deixa eu dar uma rica noite pessoal, depois nós já vamos fazer sequência de FT e eu vou dar uma rica noite para todo mundo. Rica noite a Xixi, Silvânia, Cíntia, Vera, Maria, Elizabeth, Érica, Nádia, Kelly, Regina, a Cíntia já dei oi, Lúcia, Ana Rita, Marlene, Carla, Nelly, Alice, Ana Girley, Maria Aparecida, Lúcia Cristina, puxa, tem um monte de gente. Dara, olha, tem um monte de gente aqui ao vivo. Que coisa boa. Sejam todos bem-vindos, a Cleusa. Sejam todos bem-vindos aqui na live. A Verinha. Tem muita gente por aí. Coisa boa ter a companhia de todos vocês. A Ana Cristina, a Cíntia já tinha comentado antes. Muito contente de ter todo esse pessoal por aí. E agora nós vamos fazer uma sequência de EFT para a gente fazer uma migração, né? Migração de consciência. Que eu falei muitas informações aqui, agora precisa sentar essas informações. Então eu vou fazer uma EFT para ajudar vocês a sentar essas informações. Respira fundo e solta. Ponto de karatê. Mesmo que essa pessoa tenha me ferido profundamente, escolho perceber suas mensagens. Mesmo que essa pessoa
precise que eu vá falar com ela porque tá tudo sufocado dentro de mim? Eu escolho me abrir para novas possibilidades. Mesmo que eu tenha essa história com essa pessoa que ainda tá atravessada na minha garganta. Difícil de engolir. Eu queria dizer tudo para ela. Mas sinto que ainda não tô no meu ponto de paz. Eu escolho me apreciar mesmo fora do meu ponto de paz. Topo da cabeça. Eu sei que essa pessoa me feriu. Eu ainda me lembro deste evento. Acho que foi muito injusto mesmo. E não tem quem me demova disso que eu sinto agora. Quero que o outro se mobilize, se transforme, se redima. Aceite que errou. Mas não é assim na vida real. Na verdade, muito poucas vezes as pessoas vêm e declaram que erraram e pedem desculpas. São poucas as pessoas que ouvem o que eu tenho que dizer sem ficar no retruque e na estupidez. Queria que as pessoas pensassem diferentes. Eu não queria ter papel de porta. Aquele que fala e ninguém escuta. Queria ser ouvida, entendida, aceita com as minhas verdades. Ainda procuro que o outro errou. Meus diálogos mentais mostram isso. Muito difícil deixar ir essa oportunidade de falar. Mas ela precisa aceitar que errou para eu ficar em paz. Para eu seguir na minha vida. Como ela pode ter sido tão cretina em fazer isso? Eu fico imaginando se seria possível entender que o outro fez o que fez. Não entendo, mas escolho aceitar. Não percebo nenhuma mensagem no que essa pessoa fez. Mas eu me abro para a boa mensagem que está nessa situação. Talvez a mensagem seja sair do conflito para co-criador da minha própria história. Da minha paz propagada pelo mundo. Meu mundo fica mais feliz se eu estou em paz. Como reflexo do que eu sou. Reflexo do que eu tenho como vibração. Reflexo do que eu dou importância. E o meu lado vítima não está me ajudando em nada agora. Eu aceito o melhor na minha vida e com certeza o conflito em mim. Tudo isso só me faz perder energia. Eu começo a focar no que realmente eu quero. O que eu realmente quero agora? Paz,
alegria, entusiasmo, contentamento, entendimento interior. Eu começo a aceitar tudo isso na minha vida de bom. Eu reivindico a paz em mim. É seguro estar em paz. Nada de mal vai me acontecer se eu estiver em paz. E eu aceito toda essa paz como meu direito divino natural. Respira fundo e solta. E aí o legal é fazer as 5 primeiras perguntas novamente, para ver como você se sente com elas, tá? E fazer essa sequência. Claro que isso é uma sequência de EFT para repetir muitas vezes. Toda sequência de EFT dá resultado. Então não existe aquela coisa assim, eu fiz a sequência de EFT errada, primeiro eu fiz a positiva, depois eu fiz a negativa, ou eu fiz a negativa com a positiva, eu fiz só a positiva, eu fiz só a negativa. Todas as sequências de EFT dão resultado. Mas quanto mais ligado à sua sensação do momento presente, é isso que dá maior resultado mais profundo. Ok? Então eu quero desejar uma rica noite a todos. Até a nossa próxima live amanhã, 20h30, nesse mesmo local. Replays lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Curte, compartilha, comenta, deixa sugestões para novas lives. E nos vemos amanhã, 20h30. Tchau!